Olá, estamos iniciando mais um Papo Reto e hoje em companhia de Pablo Cesário, presidente executivo da Abrasca. Pablo, boa tarde, obrigado pela participação e eu vou pedir para você anunciar a nossa convidada nesta conversa. O Kleber, é uma grande honra estar aqui, é uma felicidade hoje. Hoje nós temos Marina Coppola, que agora é nossa diretora, conselheira, membro do colegiado da CVM, mas mais do que isso, está longe de ser uma novata desse caminho. Ela é Verdade. jovem, mas esteve durante muito tempo como assessora de das referências do mercado, que é a Yasbeck, e agora volta 15 anos depois como nossa diretora. Muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. E trabalhou todo esse tempo no mercado, portanto, é alguém que tem histórico, quilometragem aqui nesse assunto. Então, Marina, muitíssimo obrigado pela oportunidade de falar com você. Muito obrigada pelo convite, é um prazer também estar conversando com vocês e acho uma iniciativa muito bacana para a gente se conhecer um pouco mais e vocês entenderem, né, terem um pouco uma visão assim das coisas, de alguns assuntos sobre o que eu penso e eu acho que isso é muito interessante também para os associados, então muito obrigada. Foram 15 anos do seu trabalho de assessoria técnica e agora você volta como nossa conselheira diretora. Desses 15 anos, não é tanto tempo, mas mudanças muito importantes aconteceram no mercado. Algumas pequenas revoluções até, talvez. Então, o que eu queria te perguntar é o que mudou desde então, mais mudou desde então, e como a CVM deve reagir a essas mudanças e, portanto, quais são suas prioridades como conselheira e diretora da nossa CVM. Sim. Você mencionou uma coisa interessante, né? Eu tive esse arco na carreira, né? E esse retorno e comecei logo, assim, saída da faculdade, praticamente, como assessora no colegiado. Depois fui para fora do Brasil estudar, trabalhar, voltei, fundei um escritório, saí do escritório e voltei para a CVM. Então, foi um período longo, né? A CVM de 2009 era uma CVM, o mundo de 2009 era um mundo muito diferente do que a gente tem hoje, né? Era um momento em que foi logo no pós-crise, eu comecei em janeiro de 2009, e embora todo mundo estivesse ainda muito preocupado com os efeitos da crise do subprime nos Estados Unidos, a CVM vivia um momento muito glorioso, diria, assim, na arena internacional, inclusive, né? Até porque no resto do mundo a crise bateu de uma determinada forma. Aqui no Brasil, a infraestrutura que nós tínhamos, tanto de mercado quanto de normas propriamente, né? De regulação, conseguiu absorver muito desse impacto. Então, embora houvesse, né, uma insegurança macroeconômica, do ponto de vista de infraestrutura, de arcabouço, a gente se viu muito coberto. E isso deu muito alavancagem para a CVM nos fóruns internacionais. E era um momento em que o Brasil era visto como um hub, digamos assim, de conhecimento e de sofisticação regulatória. Então, foi um momento muito divertido mesmo para chegar. Deve ter sido um aprendizado doloroso, suponho. Foi demais, porque eu trabalhava na SC antes de ir para a CVM, então eu estava na SC quando a crise começou lá, e vim para a CVM, e eram dois mundos completamente diferentes, assim. Né? Então foi interessante. Imagino que você deve ter experienciado um pânico de um lado e uma tranquilidade no outro, que deve ter Exatamente. sido curiosa, né? Estava muito tranquilo em 2009, né? Mas assim, a SC foi pega um pouco no contrapé, né? Do que aconteceu. Eram mundos muito diferentes. Muitas das coisas que nós fazíamos aqui, que nós desenvolvemos aqui como tecnologia por conta de todas as dificuldades que nós tivemos nas décadas anteriores, elas passaram a ser
se não exportadas, mas pelo menos assim, havia um interesse genuíno de outros países de entender como a gente fazia determinadas coisas, identificação de beneficiário final, registro de derivativo, coisas assim que a gente já fazia aqui há muito tempo por necessidade ou por outras razões, e que viraram a grande pauta dos reguladores no mundo. Então, foi um momento muito curioso, interessante e de muito aprendizado para estar na CVM. Bom, o que mudou nesses 15 anos, né? Não vou falar de questões macroeconômicas, acho que a gente tem hoje um cenário diferente enfim, de juros, de fragilidade, digamos assim, do bloco dos emergentes, que era muito diferente do que a gente tinha no começo da outra década, né? Mas eu vou falar daqui, né, da nossa porta para dentro. Bom, a infraestrutura regulatória do Brasil segue sendo um país que é extremamente respeitado no que diz respeito à sua infraestrutura regulatória. A CVM segue sendo um órgão que é ouvido nas arenas, nos fóruns multilaterais. Então, isso não mudou, né? Esse senso de que a gente está lidando com um órgão que é uma joia preciosa, digamos assim, né, dentro do Estado brasileiro. Isso não muda, eu não tenho essa percepção, mas a gente tem desafios que são muito diferentes. Se naquela época aqueles desafios eram questões que surgiam que a gente já estava mais escolado para lidar, o que a gente tem hoje são coisas que são bastante novas, né? Então, vocês estavam falando, eu estava ouvindo, né, antes de entrar aqui na nossa conversa, a discussão com o Daniel Maeda, meu colega. A tecnologia obviamente, eu acho que hoje o grande desafio dos reguladores do mundo todo, né? A gente está vivendo uma nova onda de inovação financeira com os ativos digitais e a oferta de novos produtos e serviços. Isso tem um potencial incrível de fazer uma mudança mesmo, né? De funcionamento do mercado, de novos ativos. A gente não via algo tão disruptivo, eu diria, desde a década de 70, né? Quando a gente começou a ver ali o surgimento dos derivativos. Então, é um privilégio estar vivendo esse momento, de novo, de disrupção, efetivamente. Mas, obviamente, isso também tem uma série de desafios para o regulador, né? Não só na apreensão desse novo conhecimento, porque a gente está ainda muito no começo do que parece ser algo que vai mudar, como algumas coisas muito paradigmáticas são feitas, mas também por conta das condutas, né? Esse é um assunto que é super batido, mas eu vou dar, a essa altura do campeonato já está ficando até um pouco batido, mas eu vou dar um exemplo, essa questão dos influenciadores digitais e como a internet acaba dissolvendo mais ainda algumas barreiras Barreira de entrada quase nenhuma, né? Era uma coisa assim, parece, uma conversa que parece meio velha, ali de começo de década de 90, mas na verdade é que nos mercados financeiros, para os investidores, assim, a gente está vivendo uma onda muito emblemática agora, de solução mesmo, né? Algo que é muito, muito perceptível. Hoje em dia, todo mundo que tem uma câmera e um Instagram tem capacidade de produzir conteúdo, e os efeitos que esse conteúdo gera, e ao alcance e a adesão das pessoas é algo que, assim, é muito visível, ao mesmo tempo que é algo que, obviamente, também tem que ser protegido, né? Porque essa capacidade, assim, de se comunicar e de poder exercer a sua liberdade de expressão também é, obviamente, algo que também tem que ser
cuidado e protegido e tutelado. Então, a gente está diante de alguns limites que precisam ser impostos, que são muito delicados. Mas isso é só para a gente discutir um pouco mais, assim, esse exemplo que você aprofundou. Então, se você quiser, a gente pode Eu Não, queria esse fazer continuar uma esse assunto pergunta. em Eu queria outros fazer uma tópicos. pergunta, Mas Marina. olha, eu quero, antes Em da tua rela- pergunta, isso é um negócio que me incomoda muito, sabe, Marina? é, Essa coisa de influenciadores, assim, colocando o mercado de capitais ou de investimento na mesma categoria de apostas. Mas olha, não, amigo, não é a mesma coisa. E você, no fundo, essas pessoas falam, né? E está em todo lugar isso. a CVM já está se preparando para enfrentar esse novo mundo e quais são os passos que pretende dar no curto prazo? Porque esse processo tem sido muito rápido, né? A CVM está. A resposta é sim. Está se preparando bastante para isso. O Daniel mencionou isso, mas eu queria reforçar esse ponto. Todas as vezes que nós conversamos com prestadores de serviço, participantes de mercado, nessas áreas mais disruptivas, nós escutamos que a CVM tem sido um interlocutor muito produtivo nessas discussões relacionadas a interpretações sobre ofertas de determinados ativos, serviços, muito mais do que os seus peers alguns dos seus peers internacionais. Então, eu acho que existe um reconhecimento até dos participantes dessa indústria de que o trabalho que o corpo técnico da autarquia tem feito e que os colegiados passados fizeram tem sido muito adequado na recepção dessas temáticas, né? Onde eu acho que a gente ainda tem espaço para melhorar é justamente não só na incubação dessas novas ideias, desses novos projetos, mas na fase de gestação, digamos assim, mas no momento em que eles são lançados para o mundo, né? Quando esses filhotes passam a integrar o sistema, efetivamente. Nesse ponto, nessa transição, nós ainda estamos caminhando. Justiça seja feita, todo mundo está caminhando. Por quê? E aqui eu vou avançar um pouco até nos assuntos que a gente já havia pensado em conversar. Porque esse caminho, ele vai envolver abandonar alguns paradigmas que nós temos na própria regulação de mercado. Então, alguns prestadores de serviços, alguns apegos no que diz respeito a conteúdo informacional, periodicidade de documentos, regime informacional, efetivamente. A gente está vivendo debaixo de um paradigma, que é um paradigma que foi, se você for pensar bem, foi criado ali na década de 30 nos Estados Sim, Unidos. sim. Ele não existe porque ele foi inventado da cabeça de alguém. Ele existe por conta de necessidades muito concretas. Então, jogar ele fora sem uma reflexão muito profunda é um erro. Ele não existe só para ser custo. Ele foi pensado. Agora, a gente está vivendo um mundo que é muito diferente, né? A gente está quase 100 anos do momento em que ele foi criado. Então, esse momento de desgarrar dessa borda, né, tão conhecida, desse arcabouço que a gente, né, sobre o qual a gente vem trabalhando há quase 100 anos, esse exercício é um exercício que causa muita insegurança, muita perplexidade, muita reflexão. É esse momento que a gente está vivendo, e é Eu essa queria que é a pegar grande nisso, Marina. dificuldade. Porque você falou muito bem, eu acho, dessa capacidade de construir normas e de ser amigável nas inovações. Acho que você falou muito bem dessa capacidade de incubar novos projetos, mas essa mudança também passa por um foco menor na regulação e mais na supervisão do mercado, no comportamento do dia a dia. Vamos dizer, no enforcement ou na fiscalização, né? Como é que você vê, e essa é uma pergunta que eu queria te fazer,
Como é que você vê essa capacidade de fiscalização e de supervisão do mercado e como fazer para ampliar isso? Pablo, mas você sabe que eu acho que, na verdade, só voltando ao assunto anterior, eu acho que passa por uma mudança na regulação também. É o nosso papel olhar para todas essas salvaguardas, né, que foram criadas ao longo dos anos e pensar, junto com o mercado também, em alternativas que sejam mais coerentes com o momento que a gente vive, com o que a tecnologia pode trazer e fazer os ajustes no arcabouço que permitam que haja redução de custos, haja uma aderência maior ao que a tecnologia é capaz de proporcionar, mas sem perder esses cuidados que foram todos construídos ao longo do tempo. Agora, sobre enforcement, supervisão propriamente, a tecnologia pode fazer assim uma redução de custos e agregar uma inteligência analítica que é impressionante, né? Eu acabei de voltar de um treinamento acabei mesmo de voltar de um treinamento que estava ocorrendo para a área técnica do Rio, e a capacidade que os filtros, os softwares, a inteligência artificial tem de capturar padrões e de filtrar determinadas informações, mastigar aquilo de uma forma a gerar um output que é útil para o enforcement, é incrível, é incrível. E a CVM e a BSM precisam confiar e rely e se utilizar mesmo, né, dessas novas tecnologias. Agora, existe uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer. A tecnologia faz um pedaço do trabalho, né? Que é esse trabalho analítico, de filtro, etc. Tem um outro trabalho que é a inteligência humana, que é juntar os pontos e a partir daí criar uma ação de supervisão efetiva. E esse é o ponto que a gente esbarra nas dificuldades que eu sei que você já estava discutindo com o Daniel antes, que estão relacionadas ao orçamento da autarquia, à valorização dos servidores, porque ter só esses computadores rodando, mas não ter quem os leia e gere ações de supervisão que são efetivas, também não vai funcionar. Então, eu sou muito favorável à tecnologia, mas eu A estou tecnologia muito, faz o trabalho bruto, né? O trabalho bruto ele faz, o inteligente não. mas eu estou cada vez mais convencida que este pedaço aqui, ele é absolutamente fundamental. Cada dia mais que eu passo na autarquia, eu estou convencida de que a gente precisa dos filtros, mas a gente precisa das pessoas que vão ler e que vão juntar os pontos, porque sem isso, a supervisão fica burra, vai apenas gerar custos a mais, que também não é o que a gente quer. Marina, você na cerimônia de apresentação dos participantes do mercado, você demonstrou essa sua preocupação com a perda do orçamento da CVM e as consequências sobre o trabalho da autarquia. Você já manifestou essa preocupação. Eu gostaria que você explicasse melhor essa sua preocupação, que também é da Brasca e de outras entidades do mercado, que já manifestou em recente nota um apoio à comissão. Eu acho que essa questão do orçamento da CVM, ela precisa ser desmembrada em dois problemas diferentes. Um é o problema orçamentário, né, que diz respeito a uma série de coisas relacionadas à capacidade da CVM de adquirir tecnologias, de ter insumos, enfim, essa questão orçamentária
ela está um pouquinho melhor equacionada. Nós tivemos um orçamento, né, discricionário mais alto esse ano, ele foi reduzido, ele deve ser reduzido até do que nós esperávamos, mas ainda assim a gente está numa situação um pouco melhor do que nós tivemos nos outros anos, então isso já faz uma diferença enorme, né? Mas existe um outro aspecto, que é o aspecto ligado à força de trabalho da CVM, e é isso que está relacionado a essa carta que vocês, inclusive, também assinaram de apoio, né? E que diz respeito justamente às pessoas que são as destinatárias deste orçamento. Essa carta que vocês assinaram mais recentemente, ela diz respeito à valorização da carreira do servidor da CVM, que é quem vai pegar esses dados e olhar para o ambiente tecnológico que a gente tem e fazer disso novas regras e novas ações de supervisão e tudo mais. Esses dois aspectos, eles são conectados, mas eles são diferentes. A gente não pode esquecer que existe essa outra parte aqui. Recurso para autarquia é muito importante, mas o servidor, ele é um outro aspecto que não está relacionado a esse primeiro e que também não pode ser esquecido. A gente já, enfim, tem sinalizações de que isso é algo que está sendo olhado, né, em fases, já vai ter um novo concurso, então com isso a gente já vai conseguir desafogar um pouco as pessoas que estão lá e que estão bastante sobrecarregadas, mas existem ainda alguns passos que precisam ser dados, e nós estamos otimistas que eles vão ser dados. Perfeito, Marina. Isso é uma coisa que a Brasca tem defendido. A gente fez várias reuniões, inclusive com o governo, para mostrar, olha, não tem investimento, não tem desenvolvimento, não há prosperidade se esse mercado não funciona, e a CVM é uma peça central nisso. Mas, Marina, eu queria voltar um pouco da sua experiência, porque você, em contraste com o Daniel, que é da carreira, você vem do mercado e passou nesse intervalo por uma experiência acadêmica e profissional bastante diversa. E uma das obsessões da Brasca é como a gente faz para disseminar os benefícios do mercado de capitais. Do ponto de vista dos investidores, tivemos uma revolução que ainda está em andamento. Chegamos aos 5 milhões e vamos avançar. Isso vai muito longe ainda. Mas a gente está longe de ver essa mesma mudança da perspectiva dos emissores. E, portanto, muito longe de ver esses benefícios da poupança privada chegando aos empreendedores de menor porte. Nós podemos dizer que temos algumas das melhores empresas globais no mercado de capitais brasileiro, porque essas coisas, né, uma depende da outra. Mas nós temos poucas, mas todas elas são muito grandes. Então, eu queria um pouco pegar da sua experiência e disso que você rodou no Brasil e no exterior, quais são os caminhos para a gente trazer novos emissores para o mercado, companhias ou não. Como é que você vê esse caminho para frente? Quais são os desafios que você consegue visualizar? Pablo, eu compartilho da sua preocupação e da sua visão. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, eu trabalhava num escritório que fazia muito emissões de empresas investidas de private equity. E foi muito interessante, era a especialidade do escritório. E foi muito interessante porque você consegue ver efetivamente como o mercado de capitais pode funcionar de fato como um mecanismo de financiamento para as empresas periódico. Então, a coisa funcionava como um reloginho, assim, sabe? Então, trimestralmente, quando saíam as informações trimestrais, a gente já olhava, já via como é que estava a ação, já falava, opa, vai ter follow-on aqui. Então, a coisa funcionava e eu recebi a notícia no fechar do pregão na sexta, na outra sexta, porque ainda, né, a gente está falando de mais de uma década atrás, então o tempo ali de liquidação era um pouco maior, mas o fato é que em uma semana o dinheiro estava no bolso
ali da companhia, dos acionistas. Hoje em dia esse prazo é até muito menor, mas assim, era muito rápido. Você conseguia, Mas é dinheiro, recurso chegando no empreendedor, né? sim, e era muitíssimo rápido. E você conseguia, você tinha um documento que ia para a rua, para venda, na quarta de manhã. Estava pronto, assim, era uma coisa, era muito azeitado o processo, sabe? E aí você via realmente assim o mercado funcionando como fonte de captação, de financiamento, como tem que ser, de fato, né? E isso eram empresas muito grandes, mas eu já fiz para empresas muito menores também lá, que eram empresas de portfólio, enfim. Eu acho que isso passa um pouco, Pablo, para aquele começo da conversa, né? Para essas empresas de menor porte acessarem o mercado, a gente vai ter que fazer um exercício dolorido, e vai ser muito dolorido para todo mundo, mas ele vai ser muito dolorido para o regulador, para os advogados também, de abandonar alguns paradigmas aos quais nós estamos apegados, né? Que geram custos e que impedem essas empresas de fazerem esse primeiro movimento. A delicadeza é justamente definir o que a gente pode abrir mão e do que a gente não pode, com honestidade e com alguma coragem, porque nós temos feito esse exercício já em outras, né, interações e nós não temos conseguido fazer essa transição. A verdade é essa, porque, claro, a gente está lidando com uma coisa que é muito sensível, que é a poupança nacional, não é algo que pode ser levado de forma leviana, né? E foi aquela coisa super sensível também que se chama confiança, né? Então, assim, não. Agora, a gente precisa se perguntar: tudo isso que a gente tem de salvaguarda está protegendo mesmo? Ou isso é um conforto quase mental, psicológico que nós temos com relação a determinados institutos? Né? É nesse momento que nós, como autarquia, estamos. E a gente precisa enfrentar, e a CVM está enfrentando. Eu acho que essa é a grande notícia, tá? Essas conversas estão acontecendo e nós estamos enfrentando. São conversas doloridas, porque elas envolvem abrir mão de coisas que dão muito conforto para o regulador e, enfim, para Ô, todos os Marina, envolvidos. você poderia dar um exemplozinho desse processo aí? Eu acho que existe uma discussão muito vigorosa hoje dentro da autarquia sobre o regime informacional que deve ser aplicado para as empresas de menor porte, Uhum. tá? O formulário de referência sofreu alterações recentes, né? Já foi, enfim, teve uma lipo, um processo ali Sim. de Tipo escultura mesmo, né? Ainda não, cultura, mas exatamente. é, Exatamente. Mas existe um reconhecimento também que as empresas de menor aporte talvez não consigam lidar ainda com a periodicidade e a forma e a quantidade de informações que o formulário de referência exige. Por outro lado, as empresas de menor aporte também são menos conhecidas, podem ser mais arriscadas, então você está o tempo todo sopesando essas escolhas, né? Mas, do que eu tenho observado internamente, a autarquia está fazendo essas conversas com a coragem necessária. Eu acho que vai sair alguma coisa dali. a gente está É a terminando um minha estudo sobre isso, sensação. Samarina, sobre É. o que deu certo e principalmente o que deu errado nesses mercados ao redor do mundo, porque em geral a gente aprende mais com o que deu errado do que com o que deu certo, né? Porque isso traz uma informação do que não inclusive porque não existem muitas, não é amplamente difundido. Existem algumas boas experiências, mas não é em todo lugar que a gente consegue ver isso funcionando também, né? É, é. Mas eu tô vendo isso acontecer lá, e isso foi uma coisa, isso é muito interessante, porque é a primeira vez mesmo
você falou, né, dos 15 anos aí do retorno, e eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção foi esse amadurecimento do debate, porque esse debate sempre existiu, né? Ele é, O desafio já foi enfrentado várias vezes, né? E ainda ele é muito antigo, né? é. Essa é a primeira vez que eu me deparei com com propostas e com a discussão num nível de maturidade diferente. E isso não quer dizer que os colegiados passados ou a área técnica em momentos passados falhou. Eu acho que é um Não, processo de não tem bala de prata, maturação. né? Na verdade, É, criar esses mercados e não tem uma bala de prata, né? não, é um processo de maturação, é um processo de envelhecimento mesmo, de ficar pensando e, e ver o mercado num outro patamar. Eu acho que a gente está num outro patamar, né? E tem uma questão também que a gente tem discutido muito aqui, Marina, é a questão do capital, né? Mas Uhum. também das dívidas, porque ela requer menos, uma maturidade menor e pode servir como uma ponte de aprendizado para os emissores. Então, acho que a gente pensa muito em capital, em equity, né? Mas também a dívida, eu acho que talvez. E aí há lacunas muito relevantes. Então, isso é uma das coisas que a gente tem pensado muito aqui também. Não só no equity, mas também na dívida. Bem, a gente vai ter que encerrar o nosso papo e realmente, Marina, eu estou aqui feliz com tudo que eu ouvi desse processo disruptivo que não está acontecendo unicamente no mercado, mas está acontecendo dentro da CVM. Isso é uma coisa muito boa e eu queria agradecer a você por aceitar participar desse programa, por dispor do seu tempo para conversar com a gente e fique à vontade de, se você quiser falar mais alguma coisa, por favor, é agora. Bom, eu queria de novo agradecer o convite, é um enorme prazer estar falando para vocês. Essas oportunidades que nós temos, né, de expor um pouco mais as nossas visões sobre determinados assuntos, elas são muito valiosas. Nós estamos muito comprometidos, assim, comprometidos com dar uma resposta a todos esses desafios que nós falamos aqui, que diz respeito a recepção e a disciplina no que for necessário das tecnologias, dos efeitos que ela gerar. Nós estamos muito comprometidos com o desenvolvimento do mercado, esse é um desejo nosso, também temos essa expectativa e estamos trabalhando para isso, e estamos fazendo isso com responsabilidade e, de novo, no que a gente tem espaço para fazer com coragem. Então, estou bastante esperançosa para o ano de 2024 e para o ano de 2025, nesses sentidos. E, de novo, né, acho que esse apoio que vocês e que as pessoas que trabalham com CVM, interagem com a CVM, têm dado para as questões orçamentárias, para a valorização dos nossos servidores, ele é fundamental. Isso já é um contexto que tem melhorado bastante nos últimos 2 anos, mas que vocês sigam também conosco nesse pleito, né? Porque é algo que nós entendemos que é absolutamente fundamental para que possamos fazer tudo aquilo que nós queremos, e eu digo nós e vocês. O mercado não é apenas um espaço onde privados se encontram, é uma praça onde os privados se encontram, mas as instituições que criam as regras e permitem que essa interação seja produtiva. A gente não tem dúvida de que a CVM é a engrenagem que permite a rigidez do mercado, garante a confiança em última instância. Portanto, ter uma CVM capaz de cumprir esse propósito de fazer o mercado, esse grande mecanismo de quem empreende e de quem poupa para que esses pontos se encontrem, isso não é nada trivial e isso requer uma instituição
capaz de entregar isso, né? De capaz de entregar essas regras e esses comportamentos. A gente não tem dúvida que a CVM, portanto, a CVM é onde isso acontece e a Brasca é uma das instituições que vai se engalfinhar para garantir que esta outra instituição possa cumprir seu propósito. Pablo, quero agradecer também a você que ajudou a conduzir essa conversa tão boa. Muito obrigado, vamos ficando por aqui e até o próximo papo. Tchau, hein?